Esse vídeo é para você que é concurseiro, vai fazer um concurso na área fiscal e, por exemplo, se depara diante de uma questão de estatística sobre distribuição uniforme contínua. Nesse vídeo, eu vou te explicar como resolver duas questões e, através da resolução dessas duas questões, eu vou tentar sintetizar tudo que você precisa saber sobre distribuição uniforme contínua. A questão é a seguinte: essa questão da FCC 2015 caiu no concurso de analista judiciário. Ele disse que uma variável aleatória x tem uma distribuição uniforme. O que quer dizer uniforme, professor? Quer dizer que cada uma dessas variáveis admite a mesma probabilidade. A probabilidade ela permanece constante ao longo da distribuição. O que significa essa palavra contínua? Você tem uma variável contínua. As variáveis contínuas, elas são resultantes de medições, tipo a estatura de uma pessoa, entre 1,70 m e 1,80 m pode ser qualquer valor. Dá uma ideia de continuidade, não há quebra. Diferente de uma variável discreta. Número de filhos, de 1 passa para 2, passa para 3, não tem sentido falar 3,5 filhos. Sempre vai assumir valores inteiros. Note que número de filhos não é resultante mais de uma medição, e sim de uma contagem, tá bom? Então vamos lá. Ele disse que tem uma variável aleatória x, de uma distribuição uniforme e contínua, e essa variável tem média. Quando ele falar a palavra média, você pode entender como esperança. Esperança ou média igual a 4 e variância igual a 12. Ele quer saber a probabilidade dessa variável uniforme contínua ser inferior a 7. Então, primeiramente, eu vou tentar te explicar o que vem a ser essa distribuição uniforme. Imagine que eu coloque aqui um sistema de coordenadas cartesianas formado aqui de dois eixos, o eixo x e o eixo y. Vamos supor que o eixo y represente a probabilidade de cada uma dessas variáveis. E no eixo x, eu coloco exatamente a minha variável, que é uniforme e contínua. O que significa dizer que ela é uniforme e contínua? Significa dizer que ao longo da minha distribuição, a probabilidade ela permanece inalterada. Então, eu posso dizer que do intervalo de A até B, a minha probabilidade é constante, igual a, sei lá, a uma constante K qualquer, tá bom? É isso que eu estou dizendo. Então, se eu fosse definir essa função chamada função de densidade de probabilidade, eu ia definir da seguinte forma: a minha função de densidade de probabilidade, ela é igual a K para todo o valor de x compreendido no intervalo que vai de A até B. Pronto. E você nota e me pergunta: professor, e se essa minha variável ela tivesse fora desse intervalo? Se essa minha variável tivesse fora desse intervalo, eu vou definir essa probabilidade como se fosse zero. Então, essa variável essa função de densidade de probabilidade é igual a zero. Caso contrário, o que eu quero dizer com caso contrário? Caso a minha variável esteja fora desse intervalo. O que é fora desse intervalo? É a minha variável, ela está antes do A ou depois do B. Então, se ela estiver antes do A ou depois do B, eu percebo que ela assume o valor zero. Ela está sobre o eixo x. Então, se ela está sobre o eixo x, o y, que é a probabilidade, é zero. Então, onde é que essa probabilidade vai ser zero? Para todo x fora do intervalo de A a B. Dentro do intervalo que vai de A a B, a minha probabilidade ela é constante, porque eu tenho uma distribuição chamada de uniforme. Então, eu posso garantir que meu espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis, está situado apenas no intervalo que vai de A a B. O que isso quer dizer, professor? Que se eu calcular a probabilidade de ocorrer todas as variáveis dentro desse conjunto que eu chamo de espaço amostral, tem que ser igual a 100%, tem que ser igual a 1. Professor, e como é que a gente calcula essa probabilidade? Você calcula calculando a área.
Como é que você calcula a área desse retângulo? Você pega a base seria a medida da distância que vai de A a B, que você disse que é B menos A, e multiplica pela altura. Se você olhar bem, quem é a altura? A altura é exatamente esse K aqui, ó. Esse K é a altura. Então, eu estou pegando a base, que é B menos A, que é a distância de A até B, e multiplicando pela altura que vale K. Quando eu faço isso, eu estou calculando a probabilidade de ocorrer todo o meu espaço amostral. E essa probabilidade é sempre igual a 1, 100%, então é igual a 1. Chegando à conclusão que quando eu quiser achar o valor da minha função de densidade de probabilidade, uma distribuição uniforme, basta pegar o número 1 e dividir pela diferença dos extremos. Então, essa expressão representa o valor da função densidade de probabilidade em uma distribuição uniforme. Isso significa dizer que se eu quisesse calcular a probabilidade da minha variável uniforme está no intervalo que vai de M a N, eu teria que calcular a área da região compreendida entre M e N. E como é que eu calculo essa área? Você vai pegar exatamente a medida da base, que é a distância de M a N, e multiplicar pela altura K, que você já sabe que a diferença é 1 sobre a diferença dos extremos. Então, nessas circunstâncias, se uma questão perguntasse, calcule a probabilidade da minha variável aleatória x está compreendida no intervalo de M a N. Em se tratando de uma distribuição uniforme, basta você calcular a área dessa região que eu destaquei da cor amarela. Como é que se calcula a área? Você pega a base. Quem é a base? A base é a distância de M a N. Então, você pega N menos M e multiplica pela altura. Quem é a altura? A altura, pessoal, é exatamente o valor da função de densidade de probabilidade, esse K, que acabamos de encontrar, que é 1 sobre B menos A. Então, vou multiplicar isso daqui exatamente por 1 sobre B menos A, chegando à conclusão que quando eu quiser calcular a probabilidade de ocorrer uma variável de uma distribuição uniforme contínua, basta calcular a diferença entre os extremos do intervalo que eu tenho interesse em calcular a probabilidade, dividido pela medida do intervalo total, que no caso aí é B menos A. Então está aqui. Quando você estiver diante disso, é muito importante que você saiba calcular a esperança. Quando se falar esperança de uma variável aleatória, você entende como média. Em uma distribuição uniforme, você vai admitir que a média é como se fosse a média aritmética dos extremos dessa distribuição. Quais são os extremos? Vai de A a B. Então, para você achar a variância ou média em uma distribuição uniforme, você vai calcular a média aritmética dos extremos. O que é calcular, professor, a média aritmética dos extremos? É somar os extremos e dividir por 2. Essa expressão dá para demonstrar facilmente usando o integral, coisa que eu não vou fazer aqui. Se eu quisesse calcular a variância da minha distribuição, como é que eu devo proceder para calcular a variância de uma distribuição uniforme e contínua? Nessas circunstâncias, você vai pegar a diferença dos extremos, ou seja, o tamanho do intervalo, elevar ao quadrado e dividir por 12. Professor, é fórmula? Sim, dá para demonstrar? Eu digo sim, tranquilo, usando integral. Então, para não tornar esse vídeo mais extenso, é muito importante, de já eu te adianto, que quando você estiver se preparando para um concurso, você tem que saber as distribuições que existem. Você tem a distribuição uniforme, você tem a distribuição geométrica de Bernoulli, binomial, hipergeométrica, distribuição de Poisson. De cada uma delas é importante que você saiba calcular a variância e a esperança ou média. Muito importante isso, tá bom? E a melhor maneira de você aprender é você resolvendo as questões. Então, em se tratando de uma distribuição uniforme, professor, o que eu preciso saber? Você precisa saber que quando você quiser calcular a probabilidade de ocorrer qualquer intervalo, você vai simplesmente calcular a área daquele intervalo. Pronto. Quando você quiser calcular a esperança ou média, você vai calcular a média aritmética dos extremos. E quando você quiser calcular a variância,
você vai pegar o tamanho, a amplitude total ao quadrado e dividir por 12. Pronto. Feito isso, vocês já estão super preparados para resolver as duas questões, essa e a outra. Olha aqui essa questão. Ele disse que nessa distribuição uniforme, ele deu média. Quando ele falar média, entende-se por esperança. O que é a média, professor? É a média aritmética dos extremos. Em se tratando de uma distribuição uniforme contínua, você vai somar os extremos do intervalo em que sua função de densidade e probabilidade está definida e dividir por 2. E isso vai resultar na média, que é exatamente 4. É como se eu estivesse dizendo, olha, pessoal, se eu fizesse esse gráfico dessa distribuição por ser uniforme, eu sei que essa probabilidade, durante todo o intervalo, ela se mantém constante. E ela é definida do intervalo que vai de A até B. Tá aqui, ó, é isso que ele está dizendo. E aqui nós temos a nossa constantezinha, o valor da função de densidade e probabilidade. Eu estou dizendo para vocês que, quando eu disse que a esperança, a questão, que é 4, ele está somando os extremos desse intervalo e dividindo por 2. É como se eu estivesse garantindo para vocês que a soma dos extremos desse intervalo é exatamente igual a 8. Você nota que você, só com essa expressão, ela não é suficiente para você achar o valor dos extremos. Você precisa de uma outra informação. E ele te forneceu essa outra informação. Foi sobre a variância. Ele disse que a variância dessa distribuição é 12. Professor, o que é a variância de uma distribuição uniforme? Como é que eu devo proceder para calcular? Você vai pegar a diferença, o tamanho, a amplitude total do intervalo que é definido, ou seja, você pega o limite superior, subtrai o limite inferior, eleva-se ao quadrado e divide por 12. Isso vai lhe dar a variância, que ele disse que essa variância é igual a 12. Não foi à toa que ele colocou 12. Porque se eu faço lá 12 vezes 12, fica 12 ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada de 12 ao quadrado, dá 12. Então é como se eu soubesse que B menos A fosse a raiz quadrada de 12 ao quadrado, que vai dar quanto? Vai dar 12. E ao mesmo tempo eu tenho aquela expressão lá de cima, A mais B igual a 8, onde eu posso escrever que B mais A é igual a 8. A ordem das parcelas não vai alterar o resultado dessa soma. Então eu posso muito bem pegar essas duas igualdades, somar membro a membro, assim eu elimino A e já acho B. Vai ficar B mais B, 2B. A com menos A, zerou. 12 com 8, 20. Chegando à conclusão que o limite superior desse meu intervalo, em que a função de densidade de probabilidade está definida, é igual a 10. Como eu sei que a soma deles é 8 e um deles é 10, é claro que isso aqui é 10. Qual o número que eu devo somar com 10 para dar 8? 2 negativo. Então eu sei que o limite inferior é igual a menos 2. Então eu descobri quem é o limite inferior, que vale menos 2, e qual é o valor do limite superior da minha função de densidade e probabilidade, vale 10. E o que eu sei é que esse K aqui, eu já mostrei para vocês, é exatamente 1 dividido pelo tamanho, a amplitude total. A amplitude vai de menos 2 a 10. Qual é a distância de menos 2 a 10? Eu percebo que eu ando 2 e depois eu ando mais 10. Então eu vou andar o todo 12. Então vai ser 1 sobre 12. Então eu digo que essa minha constantezinha aí, que é o valor da função de densidade e probabilidade, vale 1 sobre 12. Assim sendo, eu estou apto a calcular qualquer probabilidade. Qual foi a probabilidade que ele pediu? Ele pediu para calcular a probabilidade da minha variável uniforme ela ser menor do que 7. Professor, como é que você vai fazer isso? Primeiro, você tem que ficar atento a um detalhe. Você nota que quando ele me pergunta a probabilidade dessa minha variável uniforme ela ser menor do que 7, é como se ele estivesse marcando aqui o valor. Ó, qual foi o valor que ele marcou? Ele marcou 7 e ele quer saber a probabilidade dela ser menor que 7. Eu sei que de 2 negativo ela não passa. O menor valor dela, pela definição, é menos 2, já que eu achei o limite inferior. Então, quando ele pergunta essa probabilidade, é como se ele estivesse perguntando para a gente qual é a probabilidade da minha variável aleatória estar compreendida no intervalo que vai do mínimo até o 7. Se ele perguntasse assim, qual é a probabilidade da variável ser maior do que 7? Então é como se ele estivesse perguntando para mim a probabilidade da minha variável estar do 7 até o limite superior, que é 10. Ficou claro isso aí, né?
Então, eu tenho que calcular o que é a área daquela região. Como é que você calcula a área daquela região? É um retângulo, pessoal. É base vezes altura. Qual é a distância que eu ando quando eu saio de -2 a 7? Eu ando 9. Então, a base daquele retângulo é 9. E quem é a altura daquele retângulo está aqui, ó. A altura é exatamente o valor da constante, que vale 1 sobre 12. Então, eu vou multiplicar isso daí, 9, pela altura, que é 1 sobre 12. Perceba que dá para simplificar por 3. 9 por 3 dá 3. 12 por 3 dá 4. 3 dividido por 4 dá exatamente 0,75, que é o que está na letra B de bola. Mais uma questãozinha aí resolvida da FCC. Professor, resolva outra. Você disse que ia resolver duas. Vou resolver duas. Olha, eu coloquei aqui a outra já separada aqui para vocês. Também da FCC 2011, no concurso de analista de controle. Ele diz que sabe-se que a variável aleatória x tem uma distribuição uniforme. Cara, ele falou distribuição uniforme, você já sabe que a probabilidade ela se mantém constante para todos os valores da variável envolvida. Ele disse que ela está definida no intervalo que vai de 10 a beta, onde ele garantiu para a gente que esse beta é maior do que 10. Então, se a gente fizesse um esboço rapidinho do gráfico, como é que ia ficar o gráfico? Esse eixo aqui, y, representa exatamente o valor da probabilidade, e o eixo x representa o valor da minha variável aleatória x. Eu sei que numa distribuição como ela é uniforme e contínua, trata-se de uma reta paralela ao eixo x. Essa reta ela tem início em 10 e ela termina exatamente aonde? Num valor que eu não conheço ainda, que ele chamou de beta. Então tá aqui. Então ela vai de 10 a beta. Eu sei que se minha função de densidade e probabilidade ela está definida no intervalo de 10 a beta, isso quer dizer que se eu calcular a área de toda essa região que ela está definida, tem que ser 1. Ah, professor, a área é o tamanho da base beta menos 10. Só que eu não sei quem é a altura. Eu não sei se vocês lembram, lá eu estava chamando de K. Só que aqui a questão disso é uma coisa interessante. Sabendo que a variância x é igual a 3. O que é essa variância, professor? Antes que eu esqueça essa variância. Essa variância, pessoal, é exatamente a amplitude total do meu intervalo, que a função densidade de probabilidade está definida, que vai de 10 a beta. Como é que eu acho? Eu pego o limite superior e tiro o limite inferior. Elevo ao quadrado e divido por 12. Isso vai ser a variância que ele garantiu que é 3. Perceba, pequenas curiosidades. Sempre ele vai dar algum número que, quando eu multiplicar por 12, vai sempre dar um quadrado perfeito na grande maioria das vezes. Ó, note, 12 vezes 3, 36, que é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 36, 6. Entenderam a ideia? Sempre, na maioria das vezes, ele vai fazer isso. Eu não vou dizer sempre, mas em 90% dos casos, sempre isso é feito. Ele quer saber o valor de K. E aí eu fico com medo, né? É que esse K, pessoal, é uma variável qualquer, cuja probabilidade da minha variável aleatória ser maior do que esse K, a questão garantiu que era 0,3. Então, cuidado, que esse K, pessoal, não é mais aquele Kzinho que aparece lá. Esse K é o valor de uma variável qualquer, onde ele está dizendo que a probabilidade da minha variável ser maior do que K, ou seja, dela estar nesse intervalo aqui, que vai de onde a onde? Que vai de K a beta, a área dessa região está dizendo que é 0,3. Só que eu não tenho como fazer essa questão porque eu não conheço o beta. Eu preciso conhecer o beta para poder determinar o K. E você me pergunta como é que eu vou achar esse beta. Então, primeiro passo, você tem que notar que o beta ficou simples de achar, porque você faz a conta. 12 vezes 3 dá 36. Então, eu tenho que descobrir um número, que o quadrado dele dá 36. Quem é esse número? É 6. Então, eu descobri que beta menos 10 é igual a 6. Evidentemente, se beta menos 10 é igual a 6, o beta só pode ser 16. Então, eu descobri o valor do beta. O beta é 16. Só que eu tenho que descobrir essa constante aqui. Eu vou ter o cuidado de não chamá-la de K, para não confundir com esse K dado. Eu vou chamar, sei lá, de outra letra qualquer. Vou chamar de M. Tudo bem? O que eu sei, pessoal, é que se eu calcular a área da região total em que minha função de densidade
de probabilidade está definida, que ela está definida no intervalo que vai de 10 aberto. Se eu calcular essa área todinha, eu sei que tem que ser igual a 1, porque esse é a região em que minha função de densidade e probabilidade está definida. Esse é meu espaço amostral. Então, eu sei que se eu pegar a base, qual é a base? A distância de 10 a 16. Quanto é que vai dar essa distância de 10 a 16? 6. A distância de 10 a 16 vezes. Multiplicar pela altura. Quem é a altura aqui? A altura é m. Então, vou pegar esse 6 e multiplicar pela altura m. Eu sei que isso aí é a área de todo o espaço amostral. E isso tem que ser igual a 1. Descobrindo assim que esse meu m, ele vale exatamente 1/6. Então, descobri que isso aqui vale 1/6. Então, tá aí. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o K. O que eu sei? Eu sei que a área da região que vai do K ao 16 vale 0,3. E como é que eu acho a área dessa região? Você pega a base. Qual é a base aí? Qual é a distância do K ao 16? Você vai pegar 16 menos K. Multiplicar pela altura. A altura você acabou de achar. A altura é exatamente o tamanho desse M. Você descobriu que é 1/6. Então, vou multiplicar pela altura, que é 1/6. Isso daqui vai dar a probabilidade da minha variável ser maior que K, que a questão garantiu que era 0,3. Então, esse 6 passa para cá multiplicando. Assim eu escrevo que 16 menos K, quanto é 6 vezes 0,3? 1,8. Como se fosse 6 vezes 30 centavos, R$1,80. Então, se eu passar para lá, ou seja, qual o valor que eu tenho que tirar de 16 para dar R$1,80? Não sei se você não, se eu tirasse 15, ia dar 1. Se eu tirasse 14, 2. Então, para dar em 80, eu tenho que tirar 14,2. Então, eu acabei de descobrir que meu K vale exatamente 14,2. Isso tem alguma alternativa? Tem. Letra A. Então, respondemos duas questões sobre distribuição uniforme de uma variável contínua. E eu queria que, se vocês quisessem que eu resolvesse mais questões de FCC, de concursos na área fiscal, vocês deixassem aí nos comentários. Professor, resolva questão tal, ou então resolva sobre esse assunto de estatística. Ah, resolva sobre esse assunto de financeira. Não, professor, resolva sobre esse assunto de lógica. Que eu vou escolher uma questão e, através dessa questão ou dessas questões, eu tento explicar o conteúdo para vocês. Aguardo os comentários. Até mais, pessoal.